bênçãos nesse cerco de Jericó. Talvez você que veio hoje pela primeira vez, não importa. O importante é que nesta noite de hoje Deus quer realmente transformar, como trouxe o tema desta noite, transformar todas as trevas em luz. O Senhor quer realmente transformar tudo aquilo que é escuridão. E diga-se de passagem, eu já venho dizer a você, somente Ele tem este poder. Somente Ele pode levar a luz verdadeira para dissipar todas as trevas do nosso coração. Só Ele pode chegar com a luz da sua graça, da sua palavra, da sua misericórdia, do seu amor. Talvez a luz da cura, talvez a luz da libertação, talvez a luz da conversão verdadeira, definitiva do nosso coração. O fato é, nós não sabemos talvez qual luz que nós precisamos, talvez precisamos de todos, mas é o Senhor que quer chegar na nossa vida para iluminar. Por isso quero convidar você a pegar junto comigo o Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 12. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. E nós vamos entender muito bem aquilo que o Senhor quer fazer conosco nesta noite de hoje. Amém? Achamos? Evangelho de São João 8, 12. Olha o que diz o Senhor. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Vou ler de novo. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Palavras da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus, que é sinal de cura, é luz para o nosso caminho, luz para os nossos passos. Amados, o Senhor é bem categórico, Ele é direto. Ele se declara: eu sou a luz do mundo. E aí já nós entendemos aquilo que vinha dizendo no começo. É por isso que é somente Ele que pode iluminar a nossa vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que nós precisamos. E nós sabemos que, amados, como é difícil fazer as coisas no escuro. Como é difícil andar no escuro. Até mesmo aquelas pessoas que têm deficiência visual, que desenvolvem sim os outros sentidos. E nós temos um bom exemplo aqui na nossa paróquia, do nosso vigário, que desenvolve a audição, que precisa do auxílio de alguém. Ou até mesmo quando nós estamos em casa e acaba a energia, nós não sabemos direito onde está a lanterna, ou nós não sabemos direito onde estão as velas, e a gente sai ali apalpando a parede, né? Tentando encontrar uma referência, e às vezes a gente tropeça, enrosca o dedo, aquele dedo mindinho que cisma de querer bater na quina das coisas, é uma dor terrível. Parece que é uma escolha o dedo mindinho, pode ser o dedão é maior, mas parece que nós somos tão bons para dar uma topada, e lá bem no canto do pé da cama, é o mindinho que fica. Os quatro vão e o mindinho fica para trás, é uma coisa terrível. E a gente tenta, hoje tem a facilidade do celular, às vezes tem a lanterna, às vezes o display ajuda, mas como é difícil nas trevas, no meio da escuridão, fazer alguma coisa. E encontrar alguma coisa é pior ainda. Aí começa aquela gritaria: cadê a vela? Está aí embaixo da pia. Mas não está aqui, mas cadê o fósforo? Achou a vela, não acha o fósforo. Aí vai tentar ligar o fogão para acender o fósforo. Aí lembra que o fogão é acendimento automático, não tem energia, não acende. Não comprou fósforo, está no escuro. O que vai fazer? Vamos dormir mais cedo. Parece que até para dormir no escuro é ruim. Parece que quando a gente vai dormir no claro, apaga a luz, é uma sensação. Vai dormir no escuro, parece que está faltando alguma coisa. Não consegue fazer nada. Amados, o Senhor está dizendo para nós que Ele é a luz do mundo. Ele se oferece como luz do mundo, mas Ele coloca para nós um condicional.
aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E, amados irmãos, não há dúvida para nós que Ele é a luz do mundo. Não há dúvida para nós que Ele é a luz que nós precisamos. Mas Ele está dizendo para nós que a condição dessa luz chegar a nós, de nós andarmos na luz e transformar todas as trevas de nossa vida em luz, é segui-lo, é andar com Ele. E nós precisamos entender nesta noite de hoje que nós não nascemos para as trevas, muito pelo contrário. A própria palavra de Deus vai dizer para nós que nós somos vocacionados a ser luz, nós somos chamados a ser luz. Até mesmo aquilo que o Senhor disse aqui nesse Evangelho de São João, Ele vai dizer de uma outra maneira no Evangelho de São Mateus, mas não se dizendo mais, eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer para o povo, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. De que vale a luz para iluminar ser colocada embaixo da mesa? De que vale o sal se perder o sabor? Nós temos vocação para ser luz. Essa luz que o Senhor vem dizendo a nós, que é para o mundo, que é para iluminar a nossa vida, Ele está dizendo para nós que nós não fomos vocacionados para as trevas. Nós não nascemos para a escuridão, nós não nascemos para o pecado, nós não nascemos para as escuridões e trevas que o pecado proporciona na nossa vida. Não, muito pelo contrário, nós nascemos para andar com Jesus. Nós somos filhos da luz, nós não somos filhos das trevas, como diz o Senhor na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 5. Nós somos filhos da luz, e nós precisamos nos comportar como filhos da luz. Nós somos chamados, como diz São Paulo aos Efésios, que nós somos filhos da luz e devemos viver como filhos da luz. Por isso, amados irmãos, nós precisamos assumir na nossa vida que existem em nossa vida situações de trevas e que o Senhor quer transformar em luz. Nós precisamos entender e assumir na nossa vida que de vez em quando nós queremos viver como os filhos das trevas, porque somos enganados pelo mundo, somos enganados muitas vezes, como aqui o Johnny foi nos conduzindo, por causa das doenças dentro do nosso coração, doença da carência, doenças do pecado, doenças que nós fomos adquirindo com a nossa vida, da indiferença, da tristeza. E por causa dessas doenças mal curadas, e muito pior ainda, às vezes nem tocadas, nem tratadas devidamente, nós vamos acreditando que as trevas são luz. As pessoas que estão no mundo vivendo nas trevas, no mundo de pecado, de sexualidade desregrada, de corrupção, de drogas, de alcoolismo, uma vida longe de Deus, de blasfêmia, de violência, elas acreditam em estar na luz, elas acreditam que estão fazendo certo, elas acreditam que o prazer daquele momento é bom para a sua vida, ou seja, o prazer existe para ser vivido. Elas não entendem que estão nas trevas, muito pelo contrário, estão vivendo como os nossos pais muitas vezes disseram para nós, e nós já ouvimos: o pior cego é aquele que não quer ver. Às vezes está falando, às vezes um relacionamento, né? Às vezes um está condizendo muito com o outro, aí o outro chega lá para alertar: olha, abre os olhos, viu? Fulano anda muito bem aí, condizendo aí com a fidelidade. Olha, de repente daqui a pouco você não está passando aí na porta da igreja. E aí a pessoa vai falar assim: imagina, que isso, ela me ama, ele me ama, ele nunca ia fazer isso comigo. Aí a pessoa fala: é, o pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, quantos estão aí sendo cegados espiritualmente, não conseguem ver que estão nas trevas. A vida está indo barroca abaixo, que nem rabo de cavalo crescendo para baixo, e não conseguem enxergar. Pode pai falar, o melhor amigo falar: olha, não vai por esse caminho que você vai se estrupiar, não vai por esse caminho que você vai destruir a sua vida, mas as pessoas não querem. Existem também aqueles que querem viver a luz de Cristo,
como se fosse um interruptor, transformando a verdadeira luz numa luz artificial. Eu estou passando um problema na minha vida, então vou lá e acendo a luz de Cristo. Eu quero que o Senhor me ilumine. Mas a partir do momento que eu não quero que o Senhor mais me ilumine, eu vou lá e apago. Quando eu estou num problema que eu não consigo resolver, eu vou lá e acendo a luz de Jesus. Senhor, Tu és a minha luz, vem ser a minha luz, vem me guiar os meus passos. Eu não consigo esse problema, essa dificuldade financeira, esse desemprego, e quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, a afetividade está indo por água abaixo, o meu trabalho não está indo muito bem, a questão financeira, Deus o livre e guarde, estou devendo mais do que pagador de promessa. Eu acendo a luz, eu quero a luz. Aí eu chego ao emprego, as contas são equilibradas, o relacionamento afetivo acontece. Se não acontece, porque já aconteceu, ele normaliza. Ninguém mais pega no meu pé, eu apago a luz. Eu quero viver Jesus na igreja, porque eu estou precisando de Deus, eu acendo a luz. Eu quero viver as coisas do mundo, eu apago a luz. Porque a palavra de Deus vai dizer: aquilo que é vivido nas trevas, não há nada que é feito em escondido que vai vir à tona. E diga-se de passagem que até mesmo o inimigo não tem ajudado mais a esconder. E a gente vê aí as redes sociais, as pessoas publicam, está na televisão como se fosse algo de normalidade, programas catequizando o adultério, catequizando o homossexualismo, catequizando o alcoolismo, catequizando uma vida promíscua, uma vida no pecado, vendendo as trevas como se fossem luz, vendendo as trevas como se nós fôssemos os filhos das trevas. E nós não somos os filhos das trevas. A palavra de Deus está dizendo a nós, lá na carta de São Paulo, capítulo 5, versículo 8: vivei como filhos da luz. Nós somos da luz, nós não somos das trevas. E até mesmo aí foi jogado de tempos em tempos. Nunca se viu tanto filme de vampiro como se vê ultimamente. Esse dia eu estava lá vendo a propaganda da Discovery Kids, o filme da semana, o cachorro vampiro. Beleza. Eu não sei o que o cachorro faz, o cachorro é vampiro. E veio a turma do Crepúsculo, aquela turma tudo pálido, coitado, sem sangue. A história de amor. Mas uns vampiros mais ou menos, são bonzinhos. Aí vem a história não contada do Conde Drácula. Aí vem a entrevista com o vampiro lá em 1900 não sei quanto. Tudo para colocar na nossa cabeça porque o Drácula é uma personificação de uma lenda do filho das trevas. E nós começamos a acreditar que nós somos os filhos das trevas. E vem no tema dos filmes o cavaleiro das trevas, aquele que vem das trevas. E nós vamos acreditando nisso, que eu posso viver nas trevas muito bem, que eu posso viver no pecado muito bem, contanto que eu não atinja ninguém, contanto que eu não perca ninguém, que eu não estou prejudicando ninguém. E é isso que tem nos falado. Não vai viver lá fumando o seu capim maluco lá, não tem problema, ele não está atrapalhando nós. Não, ele pode viver no pecado. O que tem? Esse negócio de pecado, sexo depois do casamento, é uma besteira. Nós estamos em pleno século 21, é modernidade. Para que isso não é trevas? Não, vamos ser cristão, mas vamos ser cristão mais ou menos. Não, vamos ser cristão meia luz. Já viram? Que nem jantar romântico, meia luz. Algumas casas tinha aquele potenciômetro, aquele botãozinho. Hoje quase não tem mais. A gente vê mais um ventilador, a intensidade do ventilador. Aí põe meia luz. Eu não sou nem da luz nem das trevas. É aquela luz só para você ver a cara do cidadão e da cidadã, né? Para não ver se não está fazendo besteira, né? Que depois que acende a luz, Jesus amado, cruz incrédulo, né? Muito bem. Você está ali naquela situação, meia luz. Eu vou na missa e acendo uma vela para Deus, mas quando eu vou lá para o mundo, eu acendo vela para quem eu quiser.
porque não tem nada a ver, é viver meia luz. Meu irmão, a palavra de Deus está nos dizendo que no cristianismo não existe meio termo. No cristianismo não existe meia luz. Ou eu quero transformar trevas em luz, ou ponto final. Senhor, eu quero que o Senhor transforme trevas. Perdão, eu quero que o Senhor transforme as trevas em luz, mas não transforme uma luz muito forte, não. 10 watts está bom. Um LEDzinho de Natal está bom já. Só para não falar que está escuro. Não, meu irmão. Deus, quando entra na nossa vida, ou é para transformar por completo, ou Ele não vai entrar, porque o nosso Deus não é um Deus de metade. Ele diz no livro de Apocalipse, Ele diz no Evangelho, que o seu sim seja sim, o seu não seja não, fora disso eu vou vomitar-te. Qual era a grande questão de Jesus em relação ao judaísmo da época, ele sendo judeu? Eram pessoas que não viviam a palavra, que atavam atos fardos, que faziam práticas, mas a vivência, o testemunho estava longe. Amados, nós precisamos, na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, homens e mulheres verdadeiramente que vivam a luz, que sejam luz, porque nós só vamos conseguir ser luz a partir do momento, como diz o Evangelho de São João, que acabamos de ler, se nós andarmos com aquele que é a luz. Mas a gente quer andar mais ou menos, a gente quer andar de vez em quando, porque nós sofremos a pressão da sociedade. São as mesmas justificativas, só mudam os termos. Adão e Eva começou assim, e nós continuamos muitas vezes assim. Quem falou que vocês estavam nus? Foi a Eva. Ela que falou, ela mandou eu comer lá. Eu estava aqui quietinho, Senhor, ela me ofereceu, foi ela. O que você tem a dizer, Eva? Foi a cobra. Cadê a cobra? Ela estava aqui mesmo, Senhor. Agorinha, ela falou que era para nós comer, que o Senhor não queria que nós comêssemos, que nós ia ficar igual o Senhor. E se a gente comesse e abrir a nossa cabeça, nós íamos ter liberdade. O que aconteceu? Até hoje nós estamos sofrendo a consequência daquele bendito ato de desobediência daqueles nossos pais ancestrais. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Por que você não quer a santidade? Não, santidade é para gente especial. Santidade é para São Pio, para Nossa Senhora. Para mim isso não é a santidade. E a palavra de Deus diz para nós que todos nós somos chamados, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santos. A santidade, meu irmão, minha irmã, não é uma abdicação da felicidade. Ser santo é coisa muito chata. Ser santo é um negócio muito retrógrado. Viver na luz, é muito sem graça. Mas nós não queremos isso. Nós queremos ficar naquela desculpa da nossa vida. Não, mas a gente foi. Mas foi só um copinho. Mas foi só uma saidinha. Depois a gente confessa, porque Deus conhece o coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, zombastes da misericórdia de Deus, nós vamos pagar no último dia de nossas vidas. Porque a palavra de Deus está dizendo a nós: a quem nós fizermos cair um desses pequeninos, nós seremos perdidos pela paga daquela alma que foi perdida. Nós perdemos a noção do nosso fim. É como se nós pudéssemos fazer o que fazemos aqui no mundo: arrebentar a boca do balão, encher a cara do caneco, postar as fotos no Facebook, arrebentar as coisas no namoro, arrebentar as coisas no fica daqui, fica de lá, e coloca a Creuza na Neuza, vamos que vamos, depois vai comer a formiga, vai comer mesmo, e vamos arrebentar a boca do balão. Aí chega lá no céu, faz cara de gatinho do xereque, Deus fala: entra. Não é assim que acontece, porque o livro de Eclesiastes está dizendo o seguinte: do mesmo tamanho que é a misericórdia de Deus é a sua justiça. Aí eu pergunto para você, está lá na porta para entrar lá no julgamento final, o Senhor puxa lá a sua ficha, puxa o Facebook da pessoa aí. O fundador do Facebook, nesse dia de hoje, disse que o Facebook conhece mais a gente do que a nossa mãe. Falou lá, que é só lá em 150 postagens lá que ele pode dizer quem nós somos. Às vezes pode mesmo, não discordo dele não. Então lá começa a postar, falando: não, isso aqui, olha só, foi a missa, fez caridade,
fez jejum, sofreu por causa do meu nome. A pessoa botou apelido nele de Padre Marcelo, de Matheus de Calcutá. Olha só, ele ficou quieto quando ele queria xingar os outros, respeitou pai e mãe, observou os mandamentos. Pode entrar, meu filho. Aí vem o segundo. Puxa a ficha aí. Matou, adulterou com a mulher do vizinho, com o marido da vizinha, experimentou droga, fez o caneco, sei o que lá, e sei o que lá. Aí ele fala: Senhor, está escrito isso, está escrito aqui, ó, Senhor, me perdoa. Eu te perdoo, entra. Pergunto para você: isso é justo? Deus é justiça, Ele também é misericórdia. Mas Paulinho, aonde que entra a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus entra até o último sinal de nossas vidas, ao ponto de nós arrependermos profundamente do coração. Mas se o Senhor vê que nós estamos abusando de sua misericórdia, diz a nós o livro de Jeremias, da paga daqueles que estão querendo, que é o desfrute daqueles que não vivem a palavra. Quantos de nós talvez já não dissemos assim: Paulinho, eu quero viver como um filho da luz, eu quero viver como um homem, uma mulher comprometida, eu quero fazer as coisas certinho. Mas olha lá meu vizinho, olha meu companheiro de serviço, sem vergonha, pé de cana, nossa, dá nó no chefe, dá nó no dia. Ele foi promovido, eu não. Olha a minha vizinha, macumbeira, faladeira, linguaruda, nossa senhora, não vai na igreja. Eu vou tudo certinho. Olha o carro dela e o meu, olha a casa dela e a minha. Ela está indo para a Europa, eu estou indo sei lá para onde. Ela está indo para Cancún, eu estou indo para Martim de Sá. Senhor, tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo, o Senhor não tem me abençoado. Eu tenho suado para pagar minhas contas e ela está jogando dinheiro fora. Tem alguma coisa errada. Eu vou para esse lugar, né? Eu não é possível, vou largar da igreja. O Senhor fala que Ele está entregando essas pessoas a paga do engano de sua mentalidade. Continua fiel, continua sendo luz. Porque, meu irmão, minha irmã, a recompensa daqueles que querem transformar as suas trevas em luz não está nesta vida, amém? A nossa recompensa não está aqui. A definitiva recompensa está no alto da Jerusalém celeste. Nós podemos padecer aqui, sofrer pelas nossas escolhas, perder amigos, perder cargos, perder posição. Talvez as pessoas já não te convidem mais como convidavam antes para ir na casa delas, porque você já não quer mais se adequar às coisas do mundo. Você sabe que se você for lá, você vai cair no pecado. Você sabe que se você for lá, você vai acabar sendo seduzido e bebendo aquilo que você não quer, falar aquilo que você não quer, acessar, pensar, se comportar da maneira que você não quer se comportar. E aí as pessoas de uma certa maneira vão nos colocando de lado. Não tem problema, porque aquilo que é colocado de lado pelo mundo é acolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai dizer para mim e para você: venha, benditos do meu Pai, venha, filhos da luz, a qual vocês entenderam que andar comigo é andar na luz. Vocês entenderam que transformar em trevas em luz é andar comigo e pagar o preço. Mas nós não queremos pagar o preço. Por isso eu quero convidar você aqui nesta noite: não tenha medo de pagar o preço. Paulinho, o preço é barato? Não. Olha o que aconteceu com ele. O preço é muito caro. Mas, meu irmão, aquilo que custa caro tem validade, é valioso, tem valor. Pense que nós não temos pagado o preço lá em casa. Claro que temos. E o Senhor nos dá condição para pagar. Ai, Paulinho, eu não consigo pagar o preço. Consegue sim. Diferente de algumas coisas que nós muitas vezes queremos, a gente não tem dinheiro para pagar. A gente quer, mas não tem como pagar. Não cabe no orçamento. Ah, eu quero trocar o carro, mas o carro que eu quero eu não consigo. Ah, eu quero trocar o celular, mas o celular que eu quero eu não consigo. Eu quero fazer uma viagem, mas aquela viagem que eu quero eu não consigo. Eu não tenho como pagar o preço. Mas as coisas do céu não. Aquele que quer viver na luz, o Senhor dá os meios e as maneiras de você pagar o preço. É na oração. Ele vai te dar fortaleza. Quando te perseguirem, não te incomode, porque Ele disse: bem-aventurados sois vós que são perseguidos por causa de mim. Não desanime, Ele não vai te abandonar, Ele estará com você até os últimos dias de sua vida.
O nosso Deus, Ele é o Deus imenso, o Deus todo-poderoso, o Deus que é ilimitado em riquezas e em bênçãos, e Ele vai nos dar todas as condições de pagar o preço, de querer viver na luz. Pode ser que aqueles amigos na época que nós vivíamos nas trevas, já não nos liguem mais. O WhatsApp está lá congelado já faz tempo, mas o Senhor vai suscitar verdadeiros homens, verdadeiras mulheres para se colocar do seu lado, para você viver uma verdadeira amizade. Eu quero dar um testemunho a vocês do preço que se paga e a recompensa que se tem por viver na luz. Mais ou menos há uns 3 anos atrás, foi 3 anos atrás o negócio do Moisés, o carro do Moisés, foi Mariana, a Ana Laura já tinha nascido, né? A Mariana ia nascer. Quando a minha segunda filha a Bel estava grávida da Mariana, nossa segunda, digo segunda porque já está vindo a terceira, a Júlia, que está ali no ventre, descobrimos terceira mulher, continua ainda sendo o bendito fruto entre as mulheres. Deus quer assim, vamos embora, né? Não tem problema. E eu lembro que nessa época eu fiquei desempregado. E quando a gente fica desempregado, principalmente quando a gente está na igreja, tudo aquilo que é para fazer durante a semana só para quem é desocupado, ou seja, desempregado. E eu me lembro que o Moisés, nós estávamos no Fonte na época. Moisés tinha carro, mas não tinha carta. Olha que beleza. Então, e ainda tinha mais. O Moisés, ele trabalhava, ele vinha finais de semana para Jacareí, mas ele trabalhava em Jaguariúna, na Motorola em Jaguariúna. E as pessoas, a gente levava ele até Jaguariúna na segunda-feira, depois voltava. E eu não me lembro aquilo que nós precisávamos fazer, e eu estava sem carro, pedi o carro a ele: Moisés, será que por acaso você não me empresta o seu carro? Era um Gol geração 3. Tá, Paulinho, pega lá, a chave está lá, pega os documentos lá, está tudo certo. E aí nós fizemos aquilo que tínhamos que fazer, e eu deixei o carro dele na porta de casa. E aí eu me lembro que caiu uma chuva enorme, uma chuva intensa, aquelas tipo tempestade. E quando passou a chuva, eu fui sair lá fora, lá, e nós íamos fazer uma outra coisa. Eu olhei, ué, cadê o carro? Aí tinha um Gol mais pra frente. Eu falei: ô louco, será que eu parei lá? Não, mas o Gol do Moisés não é daquela cor, não é ele. Roubaram o carro do Moisés. Aí eu liguei para ele lá em Jaguariúna: Moisés, aconteceu um negócio aqui, fala. Roubaram o seu carro. Tem seguro, né? Não, tem não, Paulo. Aí ele falou: mas vocês estão bem? Você estava dentro do carro? Não, Moisés, eu estava aqui na porta, aqui, nós vamos ver o que faz e tal. A polícia parou na porta de casa lá. Nós dizemos: acabaram de roubar nosso carro, assim, assado. A polícia espalhou tudo. Mas aí veio aquela questão: como é que nós vamos pagar o carro do Moisés? Desempregado, a filha para nascer, o que nós vamos fazer? Nós tínhamos um terreno praticamente da idade, mas nós tínhamos que vender. E aí mobilizamos toda a família, daí o meu sogro, a minha mãe e o meu pai: não, a gente vê o que faz. Os meus cunhados, os irmãos se levantaram. Me lembro na época que o Maurício e o Niltinho foram lá em casa e disseram: olha, o que nós podemos fazer? Vê, a gente vai correr atrás. Mas já estava decidido que nós íamos vender o nosso terreno para poder pagar o carro do Moisés. E aí eu me recordo que nós, falando a ele, conversamos, nós chegávamos no grupo. Foi uma época muito dolorosa, em que nós estávamos passando essas dificuldades, segunda filha para nascer, desempregado. E nós dizendo, falando para ele: Moisés, olha, nós precisamos conversar aqui no negócio do carro, depois a gente conversa. Eu acho que até meu sogro tentou procurá-lo e tal.
E o Tim falou, a gente faz um livro de ouro, nós vamos correr atrás e tudo mais e tal. E num dia no grupo lá no Fonte, não teve jeito, nós pegamos o Moise de jeito. Falamos assim, Moise, nós precisamos conversar. Como é que você acha melhor? A gente tem um terreno, a gente pode vendê-lo, pode passar pelo seu nome, mas a gente tem que ressarcir. Você tem como esperar um pouquinho e tal, da gente vender, a gente conversa. E aí ele disse para nós assim o seguinte, olha, eu queria dizer para vocês que eu estou muito chateado com aquilo que eu tenho ouvido. Falando assim, vocês estão me ofendendo. Vocês não devem nada para mim. Eu falei assim, como assim, Moisés? É o seu carro. A gente quer ressarcir, estava conosco, era a nossa responsabilidade, como foi roubado na porta de nossa casa. E ele falou para mim assim, para Isabel, vocês não devem nada. Porque se hoje a minha família está na igreja, é por causa de vocês. Por causa das pregações do Paulinho, por causa das pregações da oração, sorrisos da Isabel. Aquilo que vocês já fizeram para minha família, para minha casa, é infinitamente mais valoroso do que aquele carro. Carro a gente trabalha e depois ganha outro. A minha família foi resgatada pela salvação, porque vocês um dia acolheram a minha casa. E por causa disso vocês não me devem nada. Este é o preço de viver na luz. Está dando para entender? É escolha. E eu tenho certeza que o Moisés, tenho certeza porque ele fez, não com a mesma situação, porque não roubaram o carro dele de novo, e depois ele pode comprar outro, graças a Deus. E nós vimos que ele fez isso com várias outras pessoas, não, claro, diante dessas situações, mas eu quero dizer para você que viver na luz vale a pena. Deus honra, Deus coloca pessoas assim perto de nós. E tem um detalhe. Quando Moisés começou a ir no grupo de oração, ele falou que a pessoa que ele menos suportava dentro do grupo de oração era eu. Ele falava que eu passava perto dele e falava, nossa, que rapaz metido, que rapaz arrogante que ele se acha. E hoje eu tenho a graça de poder tê-lo como um pai espiritual. E ele me trata como se fosse, a minha Isabel, como se fosse seus filhos. E até mesmo quando ele vê as meninas, ele fala assim, vem dar benção para o vô. É isso que é o preço. Vale a pena pagar o preço de ser da luz. Vale a pena querer viver a fidelidade de Deus. Vale a pena não querer viver uma vida mediana. Se nós podemos renunciar a tudo aquilo que nos faz mal, aquilo que condiz ao mundo, renuncie. Se você tenha realmente o sentimento de viver o 100% de Deus, não se doe, não se entregue à pressão do mundo. Teve uma vez que uma pessoa me perguntou e eu respondi isso dentro de um grupo de oração. A pessoa veio me perguntar, Paulinho, mas por que você não bebe? Mas na Bíblia não está escrito, falando, meu irmão, na Bíblia está escrito vários versículos que condenam a questão da bebida. Mas eu não bebo porque eu tive um pai alcoólatra dentro de casa. Eu não bebo somente por causa de testemunho, mas eu não bebo por causa de amor. Mas como assim? E eu respondi um dia na pregação: não é justo, seja num churrasco na minha casa, nem que seja eu tomar um copo, não é justo depois eu ir lá no grupo de oração no sábado, cantar do lado do Maurício, que sofreu a vida inteira com um pai alcoólatra e tem hoje tem a dor curada, graças a Deus, mas da perda de um pai que foi alcoólatra, sabendo que ele sofreu tudo isso. Não é justo, por amor a ele, eu fazer isso. Não é justo com o meu amigo Feijão, que a vida inteira e até hoje luta, porque ele diz assim: Paulinho, tem dia que seca a boca, mas por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para a minha salvação, eu não vou mais me dobrar a bebida. Não é justo com o meu irmão que luta todos os dias para viver o PHN, eu, por causa de um simples calor ou de uma simples pressão da sociedade, porque eu acho que não tem nada a ver, me dobrar por causa de um copo de cerveja. Não é justo com o Feijão fazer isso, porque eu amo o Feijão e não é justo eu fazer isso com ele. E não é justo
com milhares de pais de família, de jovens que estão dobrados pela questão do alcoolismo e que muitas vezes estão sentadas no banco ouvindo a minha pregação, ou que vão entrar lá no canal lá do YouTube fazendo já propaganda Semente para as Nações, ouvir eu, Feijão, Niltinho, Maurício, seja quem for, estiver lá na sua pregação falando de Jesus, se convertendo. Não é justo com essas almas, porque um dia nós vamos ser cobrados de cada uma das almas que foram responsabilizadas a nós. Isso é ser luz. Amar o seu irmão é ser luz. Amar até doer. Você já pensou naquelas pessoas? Já teve alguém que você conheceu assim? Essa pessoa não merece o meu amor, porque fez algo muito ruim para você, fez maldade para você, que fez até falou: aí eu fiz mesmo, se fosse para eu fazia de novo. Às vezes no meio profissional tem muito isso, né? Quando vai disputar numa vaga, alguma coisa assim, e aquela pessoa, você ali magoado, chateado. Aos olhos humanos até mesmo tínhamos razão, até mesmo de dar o troco, de se vingar, de dar o chapéu. Mas aí quando a gente pega a palavra de Deus e diz: que mérito tem se nós amarmos a quem nos ama? E aí nós somos exigidos, o chamado amor exigente, amar quem não merece ser amado, quem nos abandonou, quem traiu a nossa confiança no momento que a gente mais precisou. E aí você decide amar, rezar por aquela pessoa, não amaldiçoar, não falar mal dela. Quando alguém vem falando: olha, vamos juntar as forças, vamos fazer que essa pessoa saiba o que é bom para tosse. E aí você vai lá firme com o coração: não, eu vou silenciar, não, deixa para lá, larga a mão de ser bobo, não esquece, esquenta a cabeça, não. E aí você permanece firme, vivendo na luz. Pensa que não tem hora que a gente tem a tentação de querer apagar a luz? Claro que tem. De jogar tudo para o alto, de se rebelar, até mesmo dentro das coisas da igreja. Mas o Senhor diz: não, a luz que eu decidir andar não tem interruptor, é a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso quero convidar você nesta noite de hoje a ficar de pé. Diante da canção que o Senhor inspirar os meninos, nós vamos nela. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que grave no nosso coração que nós temos a vocação para ser luz. A bolinha, isso aí até fica fácil para você é lá do Luz nas Nações. Não estou dizendo de nome de grupo de oração, estou dizendo daquilo que a palavra está nos dizendo. Você não nasceu para as trevas, você não nasceu para viver nas trevas. Diga-se de passagem que a gente percebe que muitas vezes aqueles lugares obscuros, quantos bailes, boates, aquele breu, aquela escuridão, pouca luz. E muitas vezes nós queremos viver nas trevas desses lugares. Muitas vezes nós queremos estabelecer lugares escuros dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Mas a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que não há nada que está escondido que não venha um dia a ser descoberto, que não há nada, em outras palavras, que é feito nas trevas que não venha à luz. A luz da verdade que liberta, a luz da justiça que define para onde vamos viver a eternidade de nossas vidas. Amados, nós precisamos viver um catolicismo, um cristianismo, uma caminhada aqui no JPC, na certeza do nosso fim. Eu tenho que pensar no meu final. Eu não posso viver como uma pessoa deliberada, não importando aquilo que vai acontecer, ou quem sabe lá na frente eu começo a pensar nisso. Não, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei quando a morte vai chegar, eu não sei quando Jesus vai voltar. Por isso eu preciso estar vigilante, como ele disse lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5: vivei como filhos da luz, sóbrios,
Aqueles que dormem, dormem de noite. Aqueles que se embriagam, embriagam à noite. Nós não, nós somos da luz. Então eu preciso estar ligado. Eu convido você a fechar os seus olhos. Talvez nós temos tratado a questão da salvação de uma maneira muito irresponsável. Vamos fazendo aquilo que nos dá na cabeça. Vamos no embalo do momento da nossa vida. Conforme as estações da nossa vida vão tocando. Se eu estou com tristeza é assim. Se eu estou alegre eu quero extravasar. E aí eu fico ali ligando e desligando a luz. E nós sabemos que quem fica lá, a criança fica ligando, desligando. Uma hora a luz queima, uma hora a gente fica nas trevas. Ou seja, aquele que fica vivendo com um pé nas trevas e outro na luz, uma hora vai ficar na escuridão. E aí não vai ter por onde fugir. Vai ficar perdido. Vai tentar encontrar a luz, não vai encontrar. E quando encontrar vai ser uma luz artificial. A vela pode ficar acesa, mas chega uma hora que não tem mais cera para consumir e vai ficar na escuridão. A lanterna chega uma hora que a pilha acaba. A lanterna do celular, do flash do celular, chega uma hora que a bateria se finda. Mas Jesus é a única luz que não se apaga. Jesus é a única luz que não se cessa, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo que em nosso redor esteja inteiramente em trevas. Diferente quando acaba a luz num bairro, a não ser que tenha um gerador. Caso contrário, é tudo que vai estar ali naquela região que ficou comprometida com aquela queda, vai ficar nas trevas. Pode ser que lá na sua casa todo mundo queira viver nas trevas, mas porque você quer viver na luz, você vai iluminar a sua casa. E uma hora ou outra eles vão se voltar para a luz e vão querer viver como luz, e vão querer viver na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você só precisa tomar uma decisão. Você tem vocação. Vai dizendo, Senhor, vai pedindo para o Senhor. Se você entende quais são as áreas da sua vida que estão em trevas, vai pedindo para o Senhor: Senhor, ilumina essas áreas da minha vida. Sim, Senhor, eu não quero viver num eclipse, Senhor. Eu não quero viver sobre a sombra da escuridão, muito pelo contrário. Eu não quero viver uma luz artificial. Eu não quero ter o recurso do interruptor para que eu possa apagar e acender quando eu quiser. Não, Senhor, eu quero viver na vida plena, porque eu fui vocacionado, eu sou chamado para viver na luz. Por isso, Senhor, transforma todas as trevas de nossa vida em luz. Somente o Senhor, que é a luz do mundo, pode fazer isso. Trevas da tristeza. Pessoas aqui que nesta noite de hoje, às vezes a tristeza é um momento da vida. Infelizmente a alegria tem sido pequenos momentos da sua vida, e a tristeza tem sido uma constância. O Senhor quer iluminar com alegria a sua vida. Talvez a sua afetividade, talvez os sentimentos, a vida profissional. O Senhor quer trazer luz à vida de uma pessoa que traz no seu coração o seguinte pensamento: tudo na minha vida dá errado. Parece que tem um nó que não desata, é um emaranhado de situações. É situação financeira, profissional, estudo, afetividade, saúde. Parece que não vai para frente as coisas na sua vida. E o Senhor está trazendo tudo à luz, para que você possa encontrar o fio da meada para desembaraçar essa situação na sua vida. O Senhor quer iluminar tudo aquilo que o pecado trouxe em nossa vida como trevas. E aonde o Senhor vai nos iluminar é no confessionário. Por isso eu quero convidar você ao final desse cerco de Jericó, que você mais do que depressa, ou até mesmo nessa semana ainda, procure a confissão. Vá se colocar de novo à luz através da confissão, e não queira mais voltar às trevas. Lute para não voltar às trevas, porque tem acontecido isso comigo e com você muitas vezes. Nós temos voltado para as trevas muito fácil, nós não lutamos. É mais forte do que nós, mas não é mais forte que nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que São Paulo vem nos dizer
É na fraqueza que eu me faço forte, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso vai pedindo a luz do Espírito Santo sobre a sua vida. Que nós, ao cantarmos esta canção, possamos tomar uma decisão em nossas vidas. Eu quero viver a minha vocação de viver na luz.